variado de pregadores, teólogos, mestres. Como diz o pastor Ezequiel Fernandes, pregar para mestres é relembrar. Mas prove a Deus nos permitir chegar aqui nesta noite. E certamente Ele tem uma palavra para os nossos corações. Quero agradecer a Deus, ao pastor da igreja, nosso pastor Marcos Guarabira, também os agentes de missões, na pessoa do presbítero Jadson e do diácono Eni. Que Deus abençoe esta bonita congregação. Amados, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos, por se tratar de um culto de missões, eu quero me ater a uma expressão dita pelo médico amado Lucas. Capítulo 17, do verso 1 ao 6, para melhor compreensão do texto. Quem achou diz amém. A epígrafe do texto fala sobre Paulo em Tessalônica e em Bereia. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles ir por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Gerson, procuravam tirá-lo para junto do povo. Porém, não achando, trouxeram, e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Amém? Vamos repetir essa última parte do versículo 6. Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Mais uma vez, estes. Amém? Moody, ele dizia que uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Leonardo Ravenhill disse que as igrejas precisavam de unção nos púlpitos e ação nos bancos. E eu fiquei meditando e refletindo o que esses homens disseram em seus livros e reportei minha Bíblia Sagrada, o cânon bíblico. Todos nós conhecemos e todos nós sabemos a história. O livro de Atos dos Apóstolos é o divisor de águas, é o nascimento da igreja. Também chamado por alguns de Atos do Espírito Santo. Percebemos e notamos uma ação veemente do Espírito Santo sobre aquela igreja. Diz a Bíblia Sagrada que aquela igreja, ela crescia sobre 3 pilares: oração, jejum e comunhão. A igreja, ela crescia, e diz a Bíblia que o próprio Deus fazia com que aquela igreja crescesse. É interessante nós percebermos que a descida do Espírito Santo, o cumprimento de uma promessa dita por Lucas, no capítulo 24, verso 49, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E diz a Bíblia que alguns irmãos, começando com 500 homens, se ajuntaram na casa por nome da irmã Maria e começaram a pedir o Espírito Santo de Deus. E de forma contínua, constante, por aproximadamente 120 dias, eles clamavam, pedindo que Deus cumprisse a promessa. E é bem verdade que aquele número de 500 passou para 120 crentes. Mas aqueles 120 crentes persistiram em oração. E diz a Bíblia que de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Perceba que o som que veio não foi da terra. O som que veio não foi dos instrumentos. O som que veio não foi de uma voz, mas foi um som do céu que invadiu a casa.
Eu não sei se você crê, mas o som do céu está aqui nessa noite para invadir o nosso ser. Glória a Deus. E diz a Bíblia, irmão Rômulo, que Deus ele sacudiu homens galileus. É interessante que aqueles homens, ao perceber, eles conclamam dizendo: como pode estes homens galileus estar falando em nossas línguas? Por que eles dizem homens galileus? Porque naquela época, naquela cultura existente, homens galileus eram homens que não pertenciam à sociedade ou ao clã judaísmo. É interessante nós entendermos isso, que Jesus Cristo é especialista em ir no lixo, buscar quem não presta, quem não vale nada, quem é rejeitado, quem é desprezado, quem é traficante de droga, quem é prostituta. Ele vai lá, busca, salva, purifica, limpa com sangue, e você está aí sentado adorando a Deus, porque o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. E aí foi nascendo a igreja foi crescendo no poder do evangelismo. Se eu quisesse dizer a vocês quais são os pilares de uma missão, são 3: missões se faz orando, missões se faz contribuindo e missões se faz fazendo. Então precisamos voltar a intensificar o propósito de Deus aqui na terra, que é ganharmos almas. Eu me lembro de certa feita, eu lendo um livro, que um homem, uma criança, foi para uma passeata, para um passeio com uma escola lá nos Estados Unidos da América, e ele chega naquele local, ele começa a ver tudo o que aconteceu, e ele entra no quarto de John Wesley. John Wesley, ele orava aproximadamente 8 horas a 12 horas por dia. Ele orava tanto, que a marca do chão ficou marcada com os seus joelhos. Um homem que tinha uma vida de oração. E diz a história que a professora volta para o ônibus, e ao realizar a contagem, ela sente falta de um homem, de uma criança. E ela reproduz de novo, conta o número, e estava faltando uma pessoa. E quando ela volta no quarto, está Billy Graham de joelho dizendo: Senhor, usa mais uma vez, me usa mais uma vez. E você sabe, Billy Graham foi um dos maiores ganhadores de alma que já existiu na face da terra. Eu me lembro também de John Knox. John Knox disse para Deus e disse: Senhor, se o Senhor não quiser me usar, me mate, mas eu quero a Escócia para ti. E diz a Bíblia que aquele homem revolucionou a Escócia. Bar foi fechado, estádio de futebol foi fechado, porque o poder do evangelho, ele transforma e paralisa as artimanhas do adversário. Eu não sei se você crê no poder do evangelho. Evangelho é para quem não presta, evangelho é para iletrado, mas então aqui Deus usa, Deus transforma e Deus convida para viver um propósito diferente. Ô glória, porque tem pessoas que pensam que o céu é só para ele. Só ele que vai. Não. Se você achar que é o bambambam, que canta melhor, que prega melhor, Deus vai lá na boca de fumo, mas ele salva, ele traz para mostrar que ele é Deus. Talvez eu não tenha a cara de profeta, não tenha o nome de pregador, mas eu vi como profeta dizer: Deus vai sacudir a igreja, mas uma geração de Paulo está chegando aí para confundir aqueles que dizem que são. Ô glória, dá para você adorar a Deus nessa noite? Eu sou que nem Chevette, vou bem devagarinho. Porque me permita a minha expressão. Tem pessoas que não evangelizam e nem deixam o outro evangelizar. Não estou preocupado, irmão. Se quiser me chamar de novo, me chama. Mas eu vim falar a verdade aqui neste lugar. Se você não faz, deixa o outro fazer. Se você não quer, deixa o outro querer. Mas naquele grande dia, Deus vai dizer: mostra-me as tuas mãos. Mostra-me as tuas mãos. Se prepare que no ano de 2021 Deus vai sacudir a tua casa e vai libertar aqueles improváveis e vai trazer para este lugar para você saber que Ele é Deus. Oh glória! Oh glória! Oh glória!
Como diz a canção do hino, pode ser bonito, ser inteligente, ter anel no dedo, ter roupa nova, mas se não for valente, se não for crente, sai da frente. Deixa Deus usar quem Ele quer nessa noite. Já tem gente levantando ali, já tem outra adorando ali. Vai ficar olhando ou vai dar glória a Deus e aleluia? Você foi salvo por uma palavra. Todos nós sabemos. A igreja ela é sustentada por dois pilares: a oração e a evangelização. Missões está muito mais além do coração de Deus. Ela é a ordem prioritária da igreja. Ele não disse sejais batizado. Ele não disse tenha promessas, mas ele disse ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A única coisa que iguala a todo mundo é o evangelho. Evangelho é para pobre, para rico, para preto, para branco, para iletrado, para doutor, para médico. Evangelho é para todo mundo. Todos nós sabemos a história. Mas vamos nos ater aqui. Diz a Bíblia que Deus vai sacudindo a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja vai sendo movida pelo Espírito. As convenções são perceptíveis. Todo mundo vê o avanço daquela igreja de Atos. Eu não estou falando de mas de 3.000, 5.000 almas. A igreja ia crescendo nos becos, nas valadas, nos túneis. O Império Romano, Tito não conseguiu bloquear a igreja, ninguém conseguia parar a igreja. Porque uma vez que o evangelho era propagado, anunciado, as pessoas convertiam, criam no evangelho. É tanto que aqueles homens foram para a arena, foram mortos, mas não negaram o nome de Jesus Cristo. Eles tinham a certeza e a confiança do poder transformador do evangelho. Mas diz a Bíblia que um homem por nome de Paulo, ele perseguia a igreja de forma muito dura e servis contra a igreja de Cristo. Ele foi criado na lei judaica, aos pés de Gamaliel, o maior rabino daquela época. Paulo ele não compreendia ou não aceitava o crescimento que naquela época chamava de a seita do Nazareno. Quem esses homens estavam pregando e propagando? E é interessante que o poder do evangelho que a igreja pregava era um poder que produzia milagres. Era um poder que produzia movimentos espirituais. É tanto que a própria sombra de Pedro curava. Eram homens cheios do Espírito Santo. Leonardo Ravenhill disse, e repito, precisamos de unção nos púlpitos e ações nos bancos das igrejas. Não adianta um evangelho rótulo. Um evangelho de um culto de domingo, terça e quinta, a mesma coisa, não. Deus quer te usar com poder e com glória. Eu vou repetir para você melhorar o teu glória. Deus quer te usar com poder e com glória. Oh, aleluia. Alguém perguntou, como é que eu faço para a igreja crescer em números? Aquele sábio disse, coloca fogo na igreja. E Deus vai aquecer os corações dos crentes. Se prepare para arder em fogo, andar no fogo, viver no fogo. Porque o fogo atraz, o fogo consome os nossos corações. Paulo não compreendia isso. E ele pega a carta a fim de matar os crentes daquela época. Mas diz a Bíblia que no meio do caminho para Damasco, a luz, e ele cai por terra, e aquela voz encoa-se no meio daquela luz, diz, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Ele agora vai conhecer o Deus dos crentes, porque nós temos um dom, irmãos. A pandemia veio, tudo bem, isso é um vírus mortal, mata. Não estou dizendo que não é para se prevenir, usar máscara, álcool em gel. Mas também esse vírus veio para tentar destruir, apagar a voz da igreja. Oh glória. Mas não há nada que possa deter este povo. Mesmo com máscara, com álcool em gel na mão, mas estamos aqui adorando a Deus. Oh aleluia. Independente das circunstâncias, a igreja ainda está de pé, aqui adorando a Deus. Paulo faz de tudo para querer matar aquela igreja, mas o dono da igreja aparece para Paulo. E agora Paulo comissiona este homem para o seu apostolado, para a sua escola. Alguns historiadores defendem que ele passou 14 anos
na Arábia, outros dizem que foram 4, enfim, não vem ao mérito agora, mas o que se sabe é que Paulo se preparou, Paulo ele estudou as Escrituras, ele sabia muito sobre Cristo, ele entendia muito sobre Cristo, mas na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, na verdade na segunda viagem missionária de Paulo, ele convida, ele vai com Silas, Barnabé, existe uma discussão entre Barnabé e Paulo sobre João Marcos, não vou entrar aqui nesse mérito, mas diz a Bíblia que Paulo leva consigo Silas para aquela missão, para aquela segunda viagem missionária. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele chega em Troade, a pregação em Filipos, a convenção da irmã Lídia, do carcereiro, diz a Bíblia Sagrada que quando Paulo chega na cidade de Troade, não havia lugar para pregar. Deus se revela para Paulo através de homens dizendo: olha Paulo, atravessa a Macedônia, vem para cá nos ajudar. Diz a Bíblia que Paulo entende que aquilo é a voz de Deus, ele automaticamente se levanta e vai anunciar o Evangelho. Mas diz a Bíblia, meus amados irmãos ministros aqui presentes, que não havia lugar para Paulo pregar. Mas isso não impediu Paulo de pregar o Evangelho. É porque tem gente que só prega no púlpito. Tem gente que só quer aparecer com o microfone na mão. Ô glória! Tem gente que é o bambambam, é o maior, está nos cartazes. É uma bênção, é um bambambam, mas a vida não condiz com a realidade. Mas se não tem altar para pregar, tem a beira do rio para ministrar a palavra. Se aqui eu não posso pregar, tem a praça ali pública para me pregar. Mas a minha boca ninguém vai calar. Eu vim nesta noite como mensageiro de Deus para dizer ao teu coração: ninguém vai calar a tua voz. Se a porta se fechar, Deus abre 30 lá na frente, mas a palavra dele é anunciada a todos os que creem. Oh, aleluia! Sem tocar no seu irmão, diga assim, se não tiver lugares grandes para pregar, diga, se não tiver lugares grandes para pregar, ainda tem a beira do rio para você ministrar a palavra. Oh, aleluia! Depois você lê 16 e 13, é Bíblia. Paulo agora estava anunciando o Evangelho na beira de um rio. E diz a Bíblia que a irmã Lídia se convence e aceita a Cristo aquele Evangelho. Mas o capítulo 17, Paulo agora vai para Tessalônica. E chegando naquela cidade também, Paulo vai encontrar desafios. Muitos desafios. Repito e digo, não é fácil pregar o Evangelho. É difícil, é árduo, é doloroso. E diz a Bíblia que Paulo vai passando por Anfípolis e por Apolônia. E ele chega numa sinagoga e passa 3 sábados expondo as Escrituras, dizendo àqueles irmãos o que era o Cristo. Porque tem gente que só abre a Bíblia quando vem para o culto, come tudo que as pessoas falam, não tem conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Tem gente que não gosta da palavra, é movido por louvor, é movido por gesto, é movido por ações e por movimentos que se diz espiritual. Mas ainda eu aprendi desde criança que o verdadeiro avivamento é causado pela palavra. A palavra move, a palavra comove, a palavra traz arrependimento, a palavra traz avivamento. A palavra ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Se você não quer, tem a palavra. Se você não come, é a palavra. Se você não quer, hoje é só a palavra para você. Mas você precisa conhecer o Deus da Bíblia nessa noite. Eu nunca vi um crente que conhece a Bíblia ser confundido. Aleluia. Aleluia. O problema é que estão substituindo os cultos de palavra por cultos de louvorzão. Oh glória, nada contra, eu amo a banda, eu toco também instrumento. Mas uma coisa eu sei, a palavra, ela produz o verdadeiro avivamento. É a palavra. Se você não gosta, é a palavra. Eu não aceito, é a palavra. Eu não creio, mas é a palavra. Eu não acredito, mas é a palavra. A Bíblia diz que Paulo passou 3 sábados disputando, expondo as Escrituras e mostrando que Cristo
deveria padecer por nós, e ele era o Cristo. Se alguém perguntar para você, quem é Jesus para você, o que é que você responderia? Não, Lieverton, Jesus é aquele que me ama, só isso. Se chegasse agora um ateu e dissesse, me mostre quem é Jesus para você, me mostra a existência desse Jesus. Aí eu ia dizer, rapaz, realmente, eu não posso ver Jesus, mas eu posso senti-lo. Oh glória, sabe quem ele é? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Deus existente que não precisa do dia para existir. Ele é o Deus que passeia, que move, que comove, que remove todas as coisas. Se alguém me perguntasse, eu dizia, meu Deus, ele não precisa de Castro Pinto, não precisa de Guarulhos, não precisa de TAM, de Gol, de Avianca, não, quando ele quer vir visitar a terra, ele vem saltando pelos montes, porque ele é Deus. Ele é antes de todas as coisas. Antes que você falasse, ele já sabe aquilo que você vai falar. Ele conhece você por dentro, por fora. Ele sabe a tua estrutura. Ai meu Deus, para você estar levantando a mão e adorando a esse Jesus. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que os testemunhos são as janelas para os grandes sermões. E eu me lembro de um certo testemunho que eu li de um livro, de uma mulher que não era cristã. Só para você saber o que é Jesus. De uma mulher que não era cristã. Todos os dias naquele bairro que ela morava, existia matutino. Ela tinha 3 filhos e ela precisava ir trabalhar. E ela só ouvia falar de Jesus, o Deus dos crentes. E diz a história que aquela mulher, um dos seus filhos está acometido de uma doença muito forte. Ela fica naquele impasse, eu vou trabalhar, eu vou se eu ficar comando conta do meu filho, eu vou perder meu emprego. Então eu vou trabalhar. E eu vou passar na frente daquela igreja, do Deus dos crentes, do Jesus que eles falam de Nazaré. E ela entra, a irmã diz, pois não, o que é que a senhora deseja? Eu queria uma oração, a senhora é cristã, não sou evangélica, mas eu ouvi dizer que o Deus de vocês, o Jesus de vocês cura, faz tudo. Veja bem, eu estou com a minha filha doente em casa e eu preciso trabalhar. A irmã disse, vem aqui, minha irmã, vamos orar pela senhora. E começou a orar, a irmã sábia começou a orar, mas aquela mulher, por não conhecer muito a oração, ela fez apenas alguns gesticulados com as palavras, dizendo, Senhor, eu não lhe conheço, mas o povo diz que o Senhor cura, que o Senhor é o Jesus dos crentes, que o Senhor faz tudo. Eu vou dizer uma coisa para o Senhor, se o Senhor não sabe, a minha casa fica três ruas após a igreja. O Senhor vai descer a primeira rua à direita, segunda à esquerda, tem uma lombada, o Senhor passa a lombada, a casa não é do lado esquerdo, é lá do baixo, lá do barraquinho, está lá embaixo o barraco. O Senhor vai lá na minha casa, e debaixo do tapete eu deixei a chave para o Senhor não se esquecer. Ela terminou a oração, foi para casa. Foi trabalhar, quando voltou do turno do trabalho, a criança estava brincando, pulando. Ela disse, o que foi que aconteceu com você? Ela disse, mamãe, quando a senhora saiu, oh, aleluia, veio um homem de branco aqui, mamãe, e disse, menina, se levante. Estou eu te dando cura nessa manhã, menina. E outra coisa, diz para tua mãe que a chave eu deixei no mesmo lugar, debaixo do tapete. Se você não crê, é esse o Deus que eu sirvo. Jesus vai entrar dentro da tua casa hoje, para você saber que Ele é Deus. Dá para você levantar as 2 mãos e liberar o que você trouxe para Ele nessa noite. É esse Jesus que Paulo estava pregando. Cante. Eu estou sentindo uma autoridade espiritual muito grande aqui neste altar. Remasse, joqueto, talabau, remitu que me toca, tatata, alabara tu que me desce de cotel, Deus, abre a tua boca para adorar que eu sou Deus na terra, embaixo da terra, e eu comando ainda nessa noite. Celebre a Deus nessa noite com aquilo que você trouxe. Cante.
Eminacio tecata tatatuteteto. O que é isso? É línguas estranhas. Jesus me batizou é para falar em línguas. Então fala em língua nessa noite. Abre a boca para adorar a Deus. Se a máscara cair, eu te dou outra, rapaz. Mas não perca a oportunidade. O Jesus que Paulo pregava está aqui nessa noite. Eu vou encerrar dentro do tempo. Oh glória. Oh glória. Replouve que se é de hotel é. Cante. Glória. Glória. Olha o Jesus de Paulo aqui nessa noite. Glória. Olha o Jesus de Paulo aqui nessa noite. Ele corta os laços. Ele corta os laços. É livramento. Ele corta os laços. Olha o Jesus de Paulo aqui nessa noite. Pode adorar, irmã. Pode adorar, irmã. É melhor adorar aqui do que adulterar lá fora. É melhor alabar tu que me tô. É melhor abrir a boca daqui do que gritar lá fora. Jesus está aqui, o Deus de Paulo está aqui nessa noite. Glória! Glória! Prepara a banda para cantar Yeshua. Glória! Vamos chamar o Jesus de Paulo aqui nessa noite. Glória! E a igreja vai adorando a Deus. Glória! Estes homens também chegaram aqui e estão alvoroçando o mundo. Se prepare, porque vai ter alvoroço dentro da tua casa. Se prepare que vai ter alvoroço na tua rua. Mas Jesus está te levantando nesta noite como gigante. Glória! Ah, irmão, já deu vontade de eu correr aqui dentro, irmãos. Eu estou turbinado da autoridade. Alabato Kessia. Quando a irmã se levanta e faz assim, parece que eu estou vendo Deus mandando um raio, quebrando nessa noite. Yeshua, cante Yeshua. Se prepare, porque o Deus de Paulo vai entrar dentro da tua casa hoje. Vai ter alvoroço de Jesus nesse bairro. Meu orgulho me tirou. Dá para você cantar esse hino? Só quem veio adorar a Jesus nessa noite. A mocidade abre a boca, porque Jesus quer batizar crente hoje. O ministério já está de pé ali adorando a Deus. Dá para você adorar hoje ao Deus de Paulo? Pois o amor não se compra, nem se merece o amor. Quem ganha, graça o recebe. Você quer conhecer Jesus hoje? Quero conhecer. Esse é o Deus de Paulo. Eu
Oh, aleluia. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Recebe graça nessa noite. Seu Recebe graça nessa noite. Olha Jesus aí para você. Você disse, Senhor, fala comigo nessa noite. Ele está dizendo, eu sou o Deus de Paulo e eu sou o Deus da DPB Rangel. Já tem gente lá atrás adorando a Deus. Alabaratura e Mical. Quem ganhar de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Meu Deus. Eu quero conhecer Jesus. Só quem quer conhecer Jesus aqui, levanta a mão e canta bem alto. Bem baixinho. Bem baixinho, pelo amor de Deus. Eu quero ver a igreja, bem baixinho. Bem baixinho. Segura aí, bem baixinho, para me encerrar agora. Eu conheço a história de um homem. Era temido no bairro, procurado por todos, batia na mulher para não ir para a igreja, nem o nome do filho deixou que fosse nome bíblico, porque odiava o nome de crente dentro de casa. Mas um dia o Deus de Paulo, ele achava que era leão, mas leão é o leão que eu conheço lá de cima. Disse, homem, se arruma e vai para a minha igreja nessa noite. Quando ele chega na igreja armado e manjados para matar o pastor começa a pregar uma história que tem o nome da Bíblia dentro dele. Aquele homem se desarma, levanta as mãos para o céu e diz, eu quero Jesus. Quando aquele homem volta para casa, a mãe dele disse, você tem dois caminhos, quer o Deus dos crentes ou quer ficar aqui? Ele disse, mamãe, o Deus dos crentes não está apenas na minha mente, ele já desceu para dentro do meu coração. Eu não abro mão mais dos deuses dos crentes, mamãe. Aquele homem foi morar debaixo de uma carroça com seus 3 filhos, por causa do evangelho. Sabe quem é este homem? Pastor Lázaro, meu pai. Sabe quem é os filhos? Sou eu, minha mãe que apanhava dele. E hoje eu estou aqui dizendo que o Deus de Paulo, o Deus de Paulo, o Deus de Paulo, ah, meu Deus. Quem tem glória da glória.